Amigos do canal, aqui estou mais uma vez para conversarmos um pouco sobre cultura geral. Primeiro, preciso me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Armando Danite, professor que depois de aposentado procura transmitir cultura. Por este motivo, é importante que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Comente, assim continuarei esse trabalho. O vídeo de hoje vai mostrar as religiões afro-brasileiras e, como abertura, vamos assistir um pequeno exemplo da mitologia africana. Roda a abertura. Eu sou Oxum, e essa é uma das minhas histórias. Na época em que Oiá, Obá e eu vivíamos no reino de Xangô, houve uma grande guerra. Xangô convocou as 3 esposas para irem com ele guerrear. Oiá e Obá disseram a Xangô que eu não sabia guerrear. Então Xangô disse: Oxum, tu deverás aprender a guerrear para se proteger caso o palácio seja invadido pelos inimigos. Eu então respondi: vocês podem ir, eu cuidarei do palácio. Xangô retrucou: como tu, Oxum, cuidarás do reino se só sabes se embelezar? Oiá disse: iremos, e os guardas tomarão conta dela. Fiquei sozinha com os guardas no palácio. E em uma noite, um guarda me avisou assustado: Oxum, minha rainha, o palácio está sendo invadido. Calma em meu trono, disse. Mandem entrar e sirvam a melhor comida e bebida. Eu os receberei. Todos fizeram conforme eu havia mandado. Os inimigos de Xangô estranharam, mas entraram e se serviram. E eu, calmamente sentada em meu trono, disse: Xangô fugiu junto com suas 2 outras esposas, me abandonando para trás. Fiquei sozinha. Vão, se sirvam. Mandei preparar este banquete para vós. No outro dia, Xangô, Obá e Ioiá receberam a notícia de que eu estava em perigo e voltaram às pressas. Chegando no palácio, estranharam o silêncio e viram todos os soldados dormindo. Expliquei: está vendo, Xangô? Não precisei levantar a espada e nem usar a força. Mandei servir a melhor comida e todos comeram. Coloquei esta porção nos pratos e matei todos. Levantar a mão. Não se espanta o inimigo, mas se agrada. Sou calma por fora, mas sou uma tempestade por dentro. Se gostou, deixe seu axé nos comentários e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Axé. Como vocês puderam ver, é uma mitologia rica e interessante, tal qual as mitologias das antigas religiões. Entretanto, não podemos ignorar o espiritismo, o evangélico, o budismo, o brahmanismo, o hinduísmo e tantas outras religiões espalhadas pelo mundo afora. O Brasil é um país laico, ou seja, onde são aceitas todas as religiões. Por isso, é importante conhecer um pouco da religião que precedeu a religião católica em nosso país. Afinal, aqui só havia índios que foram evangelizados pelos jesuítas e os escravos importados da África, pois eles também tinham uma religião. E é sobre ela que nós vamos conversar. Vamos chamar de religiões afro-brasileiras, aquelas que, originadas da cultura dos diversos povos africanos, que foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX, e que teve um papel importantíssimo na preservação das culturas dos diferentes grupos étnicos negros, que chamamos de afro-brasileiros. Mas cabe aqui registrar que atualmente, além dos afro-brasileiros, muitos brancos e outros grupos étnicos aderiram a essas religiões, principalmente ao candomblé e à umbanda. Em contrapartida, estas religiões também absorveram, umas mais, outras menos, as influências das religiões vindas da Europa, entre elas o catolicismo e o espiritismo, e também as dos povos ameríndios. Por este motivo, elas recebem diversas denominações regionais. Em 4 séculos de tráfico negreiro, cerca de 3,5 milhões de africanos chegaram ao Brasil na condição de escravos, o equivalente a 37% do total da população do continente americano na época, originário de diversas etnias, como os bantus,
os Yorubás, os Fons, os Maís, os Sudaneses, os Hausás, os Eués, os Achantis, os Congos, Quimbundos, Umbundos, os Macuás, os Lundas, os Nagôs e diversos outros povos, cada qual com sua religião e preceitos. Essas religiões afro-brasileiras foram se formando em várias regiões e estados do Brasil e em diferentes épocas da nossa história. Por este motivo, elas adotam diferentes rituais e diferentes versões mitológicas derivadas das diferentes tradições africanas, inclusive com nomes diferentes. Vale observar que o islamismo dos chamados malês, como os maís e os hausás, tiveram contato e absorveram em mais ou menos quantidade os elementos das religiões indígenas, do catolicismo e atualmente da doutrina espírita. Podemos afirmar que são duas as linhas principais de religiões africanas que tiveram maior influência no Brasil. As religiões dos negros bantus, vindo do sul e oeste da África, como Angola e República Democrática do Congo, que deram origem aos diferentes rituais, principalmente no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o candomblé banto e a umbanda. Curiosamente, o Bumba Meu Boi também apresenta elementos folclóricos bantus, assim como as lutas de capoeira, os jogos de dança e o nosso samba. As religiões dos negros iorubás e gegés, originários da costa da Mina, na Nigéria, mostram uma influência predominante no Nordeste brasileiro, com os candomblés baianos, como o candomblé queto e o candomblé gegé. As religiões negras se organizaram no Brasil no final do século XIX, após a escravidão. Com isso, os povos africanos ficaram assentados em diversas cidades brasileiras, podendo viver em maior contato com uns com os outros, num processo de interação e liberdade de movimentos que antes eram totalmente proibidos. Com esta nova liberdade, as tradições religiosas africanas puderam então sobreviver, fazendo surgir os grupos de cultos de uma forma mais organizada. E o sincretismo? Mas é isso que nos trouxe aqui. As crenças dessas religiões e as suas referências junto ao catolicismo. O candomblé crê na sobrevivência da alma após a morte física. São chamados eguns, referindo-se ao espírito ou alma de pessoa falecida, e na existência de espíritos ancestrais, como os orixás divinizados, que são cultuados coletivamente, porém não materializam. Os eguns são pessoas falecidas importantes que retornam à Terra, porém não são divinizados, mas se materializam com vestes próprias para estar em contato com os seus descendentes vivos, falando, cantando, dando conselhos e auxiliando espiritualmente a sua comunidade. Vale observar que o conceito de materialização no candomblé é diferente da incorporação na Umbanda ou na doutrina espírita. Os orixás só se apresentam em festas e obrigações para dançar e serem homenageados. Não dão consulta ao público assistente, mas podem eventualmente falar com os membros da família ou da casa para deixar algum recado para este ou aquele filho. O normal é os orixás se expressarem através do jogo do Ifá, uma espécie de oráculo, e do Berindilógum, jogo de búzios, que são os jogos divinatórios. É através deles que os orixás se comunicam com os humanos. A cada arremesso é observada
a caída dos búzios, abertos ou fechados, e a quantidade. E aí então se interpreta a resposta do Odu. No candomblé de caboclo, há uma ligação muito forte com caboclos e com os Exus, conhecidos também como povos de rua, que incorporam para dar consultas, sendo estes caboclos diferentes daqueles cultuados na Umbanda. No candomblé, todo e qualquer espírito deve ser afastado principalmente na hora da iniciação, para não correr o risco de um deles se incorporar na pessoa, passando-se por orixá. Mas como isso é feito? O Iaô, como é chamado o iniciado, é recolhido e monitorado dia e noite. Recorre-se então ao Ifá, ou jogo de búzios, para detectar a presença de algum espírito, os eguns, ou almas penadas, forças negativas ou influências negativas trazidas por pessoas de fora da comunidade. A cerimônia só acontece quando o jogo confirma a ausência de eguns no ambiente de recolhimento. Isto porque acredita-se que as pessoas podem trazer consigo boas e más influências, bons e maus acompanhantes, como os espíritos. Através do jogo do Ifá, é possível, segundo a crença, se determinar se essas influências são de nascimento, de destino ou adquiridas de outra forma. Os espíritos são cultuados nas casas de candomblé, em casas em separado, sendo homenageados diariamente, uma vez que, assim como o Exu, são considerados protetores da comunidade. Existem orixás que já viveram e morreram na terra, como Xangô, Oiá, mulher de Xangô, Ogum e Oxóssi, orixá da caça, dos animais e das florestas. Aqueles que teriam feito parte da criação do mundo se retiraram para o Orum, isto é, para o mundo espiritual. É o caso de Obatalá ou Oxalá. Nestas religiões existem as árvores e pedras sagradas, que são as mesmas religiões tradicionais africanas, onde os orixás são cultuados pela comunidade, a exemplo da Pedra de Xangô, existente em Salvador. Segundo a crença, cada pessoa tem o seu orixá individual, que é parte do orixá em si, e a ligação da pessoa iniciada com o orixá divinizado. Ou seja, uma pessoa que é de Xangô, o seu orixá individual é uma parte daquele Xangô divinizado, com todas as suas características. A iniciação recebe vários nomes nas religiões afro-brasileiras. Cada religião tem seus termos próprios. Iniciação, feitura, feitura de santo, raspar santo, que são os termos mais usados nos terreiros de candomblé. Candomblé de caboclo, cabula, omolocô, tambor de Minas, Xangô do Nordeste e no Xambá. Os termos fazer a cabeça ou feitura já são usados no batuque, enquanto que no culto de Ifá, no culto dos Egunguns, usam o termo iniciação. Mas os preceitos são diferentes. No candomblé, o período de iniciação é de 7 anos e se inserem neste período os rituais de passagem, que indicam os vários procedimentos de um período de reclusão de 21 dias, podendo chegar a 30, a depender da região. Neste período, acontece o aprendizado de rezas, cantigas, línguas sagradas, uso de folhas sagradas, catulagem, raspagem, pintura e, em seguida, a apresentação pública. A iniciação é individual e faz parte dos preceitos de cada pessoa que entra para a religião dos orixás. No candomblé GG, a iniciação ao culto dos voduns, ou voodoo, é longa. O período de reclusão já é de 7 anos,
mas o mais complexo é que pode chegar a um ano, além de caminhadas a santuários e mercados, onde os neófitos, iniciados, são submetidos a uma dura rotina de danças, preces, aprendizado de línguas sagradas e votos de segredo e obediências. Essas cerimônias têm como objetivo o desprendimento total. Na iniciação, considera-se que é necessário morrer, metaforicamente, para nascer com outro nome para uma nova vida. No candomblé Queto, há o Oruncó do Orixá, que só é dito em público no dia do nome, é a chamada Hora do Nome. No candomblé Banto, além do nome do Inquice, semelhante ao Orixá, há também o Digina, que significa o nome, pela qual será chamado o iniciado pelo resto da vida. Quando uma pessoa iniciada morre, é feito o desligamento do egum na cerimônia fúnebre e no axexé, que é um ritual após o enterro do falecido iniciado, também conhecido pelos nomes de Sirum e Zerim, que varia dependendo do grau iniciático do falecido. Os objetos considerados sagrados no culto das religiões afro-brasileiras são os atabaques, os assentamentos, as roupas, os adereços e os fios de contas de cada orixá. O que mais chama a atenção é o sincretismo religioso existente junto à religião católica. Analisando antes, vejamos que o Brasil foi evangelizado por jesuítas, logo pelo catolicismo. Os senhores dos escravos se diziam católicos e jamais permitiam em suas terras que se cultuassem outras divindades que não as católicas. Segundo alguns autores, os escravos mantinham nas senzalas potes de barro contendo os assentamentos das suas divindades. Mas como esconder isso de seus senhores? Então, sobre cada um desses potes eram colocadas as imagens dos santos católicos, que acabou se tornando uma referência com as divindades africanas. Por exemplo, o pote onde ficavam os assentamentos de Oxóssi, sobre esse pote era colocada a imagem de São Sebastião. No caso da escravidão africana nas Américas, as antigas significações se referem à bagagem cultural dos povos africanos, traficados que tiveram de se adaptar às situações novas, ou seja, negação de suas culturas em terras americanas e a imposição do catolicismo ou do protestantismo, dependendo da região. Essas, entre outras hipóteses, explicam como foi possível no Brasil a existência, por exemplo, do culto a Ogum, orixá guerreiro dos Yorubás, disfarçado de reverência ao guerreiro católico São Jorge da Capadócia, ou ainda a correlação entre os santos gêmeos São Cosme e São Damião e os Ibejis, orixás gêmeos dos Yorubás. O sincretismo dos orixás com os santos católicos pode variar entre Umbanda e o Candomblé, bem como de região para região, ou de templo para templo. Vamos ver o que nós sabemos a respeito desse sincretismo com a Igreja Católica. Oxalá, ou Obatalá, é o orixá que representa o Deus Pai, Criador do mundo, Jesus Cristo, ou o Senhor do Bonfim. Xangô é o orixá do fogo, do trovão, dos raios e da justiça. É representado por Moisés, também por Santo Antônio, São João Batista, o apóstolo, São Jerônimo, São José, padroeiro da família, São Judas Tadeu, padroeiro do servidor público, e, por fim, São Pedro, o responsável pelas chaves do céu. Oxóssi, orixá da caça, dos animais e das florestas, e da fartura do sustento, como já mencionado, é representado por São Sebastião, ou São Jorge,
Ogum, orixás do ferro, da agricultura, da caça, da guerra, da tecnologia, protetor dos artesãos e ferreiros, dependendo da região, representado por São Jorge ou Santo Antônio. Oxum é mulher de Xangô. Ela reina sobre as águas doces, senhora da beleza, da fertilidade e do dinheiro, também conhecido como Mamãe Oxum. Está representada por Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Cabeças, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré e, finalmente, Nossa Senhora de Lourdes. Inhansã, relacionada aos ventos e raios, muito cultuada, representa Santa Bárbara, a Senhora das Tempestades, Santa Catarina ou Santa Joana d'Arc, a guerreira francesa. Nanã é orixá da sabedoria e dos pântanos, é a Senhora Santana. Iemanjá, orixá da fertilidade, associada aos rios e suas desembocaduras, uma das mais populares, é Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória e, por fim, Nossa Senhora dos Navegantes. Obaluaê, também chamado de Omolu, é considerado o orixá da cura e representado por São Roque ou São Lázaro, protetor dos inválidos e dos cirurgiões. Exu é o orixá da comunicação e da linguagem. Ele atua como mensageiro entre os humanos e as divindades. É Santo Antônio ou São Miguel Arcanjo. Oxumaré é São Bartolomeu. Obá, também mulher de Xangô, representa Santa Joana d'Arc. Ibejis são os santos doutores gêmeos, São Cosme e Damião, ou também são os santos martirizados e conhecidos como sapateiros, São Crispã e Crispiniano, também gêmeos. Tempo é uma divindade representada por São Lourenço. Ossanin é orixá das folhas sagradas, das ervas medicinais e litúrgicas, está representado por São Benedito. Iauá rege a neblina e os nevoeiros, é Nossa Senhora das Neves ou Santa Luzia. Orimilá é uma divindade da profecia e da adivinhação, e é uma divindade que não tem nenhum santo representado no sincretismo. Há diversas outras representações espalhadas por várias regiões, cada um com seus rituais específicos. O importante é saber que existem e que estão cultuadas em nosso país. As religiões afro-brasileiras possuem diferentes influências, como dissemos no início, e denominações regionais. Dentre as religiões, temos com influência das culturas sudanesas, isto é, dos povos iorubás e gegés, que estão distribuídos pelos estados brasileiros. A Babassuê, no Pará, a Batuque, no Rio Grande do Sul, o Candomblé Gegé, na Bahia, o Candomblé Queto, no Rio de Janeiro e São Paulo, o Tambor de Mina, no Maranhão, e no Pará, e Xangô, em Pernambuco. As religiões com influência dos povos bantus ou quimbundos são o Cabula, no Espírito Santo, Candomblé Banto ou Angola, na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, o Candomblé de Caboclo, na Bahia, o Catimbó, na Paraíba e Pernambuco, o Toré, que é uma religião ameríndia, onde as pessoas buscam remédios e pode ser encontrado em Sergipe. A Umbanda, que está em todo o Brasil, a Pagelança, que está ligada aos curandeiros especialistas em rituais e que se acham no Amazonas, Pará e Maranhão. A Macumba, que embora esteja mencionada como religião afro-brasileira, acabou se tornando um termo pejorativo, semelhante à bruxaria, feitiçaria. Daí se evitar ser utilizado. Curiosamente, é considerado como instrumento de percussão, semelhante ao reco-reco. E o xambá, que, segundo o pesquisador Reginaldo Prandi, é uma religião extinta no Brasil. Meus amigos, eu encerro por aqui.
Fico na esperança de que vocês tenham gostado e, se assim for, compartilhem com seus amigos e familiares, além de se inscreverem no canal. Um grande abraço a todos e axé!